amigos, glória a Jesus, mantenhamos-nos em paz nesta hora em que pretendemos refletir sobre as coisas do Evangelho. Preparando o ambiente para a nossa reunião, vamos ler do livro Fonte Viva, mensagem 144, a página Ajudemos a Vida Mental, de Mateus 4:25. A multidão, o texto é o seguinte: seguiram-no turbas numerosas da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Esse é o texto de Mateus 4:25. E a página comentada por Emmanuel diz o seguinte: ajudemos a vida mental. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque, de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao programa comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, há quantos milênios, Senhor, te buscamos e vimos tentando, Senhor, alcançar-te. E aqui hoje ainda estamos nós, tentando auxiliar a vida mental da multidão, recordando tua passagem pelo mundo, as tuas lições de amor e de luz, com que estamos tentando nos engrandecer dia a dia
E queremos também, Senhor Jesus, ir com a multidão. Por isso falamos de Ti, pensamos em Ti, oramos a Ti diariamente, com o objetivo de Te encontrar no trabalho aos que mais sofrem, no auxílio à vida mental de todos que nos circundam, na busca, Senhor, de ensinar o que nos ensinastes. Fracassados somos todos nós, e por isso hoje, Jesus, já Te buscamos com essa consciência de nossa pequenez, sem as vaidades de ontem, sem os heroísmos que buscamos, mas com a simplicidade daquele publicano que orava no templo e se apresentava a Deus simplesmente como um ser humano em busca de vida mais ampla, maior, mais segura, através da sua prática cotidiana. Sê conosco, Senhor, e abençoa os nossos esforços de seguir-te ainda hoje. Que assim seja. Essa página fala de um momento da vida de Jesus em que Jesus andava pela Galiléia distante e, em dado momento, Jesus, depois de ensinar nas sinagogas, pregar o Evangelho e curar todos os tipos de enfermidades, grande multidão o seguia. Multidões de doentes, de atormentados, de endemoniados, de paralíticos, de surdos, de mudos. As multidões, segundo Mateus, vinham de todos os cantos, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, de além do Jordão. E vendo Jesus, as multidões, ele viu essa multidão imensa que o seguia, e o que ele fez? Ele subiu o monte. E como se assentasse, a multidão se assentou, ele se assentou também, e daí aproximaram-se os discípulos. Interessante essa informação de Mateus de que Jesus se assentou. Quando criança, eu ouvi uma palestra enorme sobre Jesus e eu lembro que aquela palestra me encantou muito. E o tema da palestra era: "E Jesus subiu o monte". E o orador discorreu por cerca de 50 minutos só sobre esse tema, e Jesus subiu o monte. E eu fiquei encantada, mas a lembrança dessa palestra linda que eu ouvi lá nos meus 11, 12 anos, eu não notei que Jesus tivesse assentado, e sempre fiz uma imagem de Jesus em pé, deixando-nos o grande legado do Sermão do Monte. Mas já na fase adulta, revendo esse momento, eu descobri que Jesus se assentou. Vendo Jesus as multidões, subiu o monte, como se assentasse,
aproximaram-se os discípulos. Jesus se assentou, ou seja, deduzo que ele tenha ficado ali igual a toda a multidão. Ele não ficou de pé como os grandes tribunos, né? Como os políticos, como os oradores. Ele se assentou. E aí, ele não quis nenhum destaque. E aí os discípulos se aproximaram dele. É uma reflexão, um texto tão pequeno, mas que nos traz tantas reflexões grandiosas. Jesus não ficou de pé porque ele falou, né, direto para aquele povo de igual. E Emmanuel tem uma página que ele comenta isso no livro Fonte Viva também, capítulo 104, e que ele fala que muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhar a multidão e esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la ao seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados de condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira de algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Aí ele vem falando, juízes, administradores, de todos que usam a multidão. Então, os discípulos nessa situação, vendo Jesus ali igual à multidão, se aproximaram. E aproximar de Jesus é tentar entrar em sua divina sintonia. É o que nós estamos tentando fazer aqui agora, nesse templo e escola nossa, falando de Jesus, trabalhando junto com os sofredores e por eles, e aliviando, com o aliviar do sofrimento das pessoas que nos buscam em nosso templo, nós estamos aliviando também os nossos sofrimentos. Ele começa a ensinar dizendo, e aí começam as bem-aventuranças. Jesus começa o seu primeiro discurso para os humanos falando de felicidade. Por quê? Porque todos nós que aqui estamos aqui em busca da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Esse é um compromisso nosso, porque nós sabemos que ao fim de nossa jornada na Terra, nós teremos que buscar a beleza, o amor, né? O amor, a beleza e a felicidade. É esse o fim da raça humana que Deus traçou, o fim que Deus traçou para nós. Então, é de observar a grande lição que contém esse texto pequenino, que Jesus primeiro tratou de amparar, socorrer, aliviar. Primeiro ele trabalhou, primeiro ele agiu em socorro dos sofredores, homens já cansados de suas vidas, de suas dores, de suas humilhações pelos poderosos, como Emmanuel lembra aqui nessa página, pessoas que exploram a boa-fé dos mais humildes. Então, homens cansados de outros que abriam seu verbo para explorar
as suas crenças. E homens que, cansados destas dores, seguiam Jesus com esperança de aliviar suas dores ou de curá-las. E ele as aliviou, e ele as curou. Então, são lições pequeninas que hoje nós vemos muitos oradores dignos, todos eles, espalhando as verdades de Jesus. Mas, quanto à dor dos homens, será que os mesmos tribunos que abrem o seu verbo para falar do Evangelho de Jesus, será que eles se lembram também de antes de verbalizar as lições de Jesus, fazer exatamente aquilo que Jesus fez com as multidões que iam atrás dos seus passos? Eles se lembram de aliviar as dores dos homens? Nós temos feito todos os esforços que nos competem para amparar e socorrer essas dores? É a reflexão que me vem hoje, que eu faço hoje, que eu me pergunto hoje, na hora em que eu falo sobre isso. Ocupamos o nosso dia com essas criaturas? Atendemos com cortesia, com delicadeza, com suavidade os que nos batem à porta, já tão humilhados por tantos outros? Porque o espírita tem um diferencial. Ele se conhece e ele conhece as dores dos seus semelhantes. Porque a máxima da nossa doutrina é o fora da caridade não há salvação. Então, nós sabemos que o nosso primeiro dever é esse, é seguir Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos. Quem é o modelo que Deus mandou à humanidade para fazê-la progredir, para que a humanidade siga? Jesus Cristo. Está aí. Eu acho que é a menor resposta do Livro dos Espíritos. Então, lembremos-nos de que ele aceitou só um título, mestre. Quando ele disse, vós me chamais mestre e dizei-o bem, porque eu o sou. Mas quando chamaram-no bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntaram-no. Jesus logo responde, por que me chamais bom? Ninguém há bom senão o Pai que está nos céus. Ele não aceitou ser bom. E nós, quando fazemos qualquer ato gentil ou caridoso, nos achamos tão bons. Então, é preciso que a gente faça a nossa autoavaliação, que o Evangelho é isso, o Evangelho é autoavaliação. Então, que a gente faça essa autoavaliação segundo os critérios que Jesus usou para se enxergar, para se ver. Ele não se viu bom. Imaginemos nós, se ele não era bom, né? Então, ele recusou ser chamado bom. Por quê? Porque ele nos ensinou com isso que servir é dever, não é caridade. Isso minha mãe ensinou desde pequenina. Quando me pedia para lavar uma fralda suja de um bebezinho da favela aqui próxima, que ela recolhia, botava aqui em casa, até acalmar os ânimos da família, construir um barraco novo para aquela família. Ficava, às vezes, com 7 crianças aqui na nossa casa, e quando a gente fazia cara feia para lavar uma fraldinha suja, ela dizia logo, não, pense que está fazendo caridade. Você está cumprindo o dever, isso é dever.
de um amparar o outro aqui na terra. Eu, graças a Deus, tive essa escola da minha mãe, que era muito rigorosa conosco no que tange ao exercício de seguir Jesus, de seguir o Evangelho. Então, o ensino de Jesus chegou a nós e não foi interrompido quando ele se foi da terra, sacrificado pelos homens gananciosos daquele tempo. Não, Jesus não desistiu de nós. Ele enviou seus emissários sublimes para prosseguir o ensinamento que ele estava trazendo para nós quando ele subiu o monte e foi falar para as multidões o seu sermão, conhecido Sermão do Monte. E ele continuará enviando sempre esses missionários que, pelo que sabemos agora, estão vindo assim em bloco. Grandes espíritos que serviram a terra estão voltando à terra nessa hora para fazer esse progresso da terra, que nós já estamos bem atrasados. Então, esses que a quem Jesus ensinava naquele tempo, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Esses que fizeram, nós sabemos, mas não fazemos. Saber tem um compromisso marcado com o fazer. Então, Jesus manda à terra esses que sabiam e faziam. E veio São Francisco de Assis, e veio São Vicente de Paulo, e vieram tantos e tantos outros que lhe seguiram os passos e acertaram os passos. Então, muitos têm vindo à terra, mas nós que usamos erradamente as posições lá do monte, como Emmanuel bem declarou nessa página, sacerdotes, políticos, tiranos, juízes, administradores menos escrupulosos, que em todos os tempos vieram à terra, nós que estamos nesse rol dos que subiram os montes do poder, da fortuna, do conhecimento, e usamos mal tudo isso, vivemos hoje, encarnações de tristeza aqui na terra, encarnações dolorosas até em algumas ocasiões. Isso tudo vem à baila porque ele nos disse nesse Sermão do Monte: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. É uma das bem-aventuranças e que hoje nós sabemos e entendemos por que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Justamente porque nós vivemos hoje essas encarnações tristes e até mesmo dolorosas, porque temos vindo à Terra sabendo, mas não fazendo. E agora nós estamos já tendo o conhecimento de que agimos assim. Segundo Emmanuel, nós vivemos num círculo vicioso. Iludimos-nos depois do berço e desiludimos-nos depois do túmulo. E assim nós vivemos. Depois do túmulo, choramos o que não conseguimos fazer aqui na terra, o que não conseguimos cumprir, os nossos planos bem traçados e mal cumpridos. E aí, nesse vai e vem das reencarnações, nós aqui somos
os possíveis bem-aventurados, porque hoje nós choramos. Mas choramos com conhecimento de causa. Choramos com conhecimento da reencarnação, que um dos enviados de Jesus, Allan Kardec, veio à Terra para nos trazer esse consolo de que sofremos justamente, devíamos nos alegrar porque sofremos, porque estamos agora com conhecimento de causa e possibilidade de resgate dos nossos erros, dos nossos excessivos saberes de ontem, sem a correspondente prática do amor e da caridade verdadeiros. Os que hoje se autodeterminam vencer esse nefasto círculo vicioso daqueles que choram lá, desiludidos consigo mesmos, e depois vêm novamente à Terra e ilude-se novamente. Estamos agora determinados a vencer esse nefasto círculo vicioso, e por isso hoje nós formamos essa multidão dos que choram. São os bem-aventurados, somos os felizes. Bem-aventurados, felizes, os que choram, porque serão consolados. Aqueles que hoje já estamos buscando a sintonia com Cristo através da pacificação das nossas consciências. Bem-aventurados, na literatura grega primitiva, era a palavra aplicada aos deuses e à sua condição de felicidade. Eram os bem-aventurados, só os deuses eram bem-aventurados. Essa palavra e suas cognatas, segundo os exegetas, os estudiosos do Evangelho, é usada 50 vezes no Evangelho. Então, é o momento da felicidade, é o momento que Jesus vem ao mundo. É a felicidade da humanidade receber Jesus. Há um salmo de Davi, Salmo 1:12, que nos serve bem para esse entendimento. O salmo diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda, ou seja, não vive, segundo o conselho dos ímpios. Ímpios quem era? Eram considerados aqueles que ofendem os pais, a moral, a justiça, as outras pessoas, os homens sem fé. Eram chamados ímpios. Nem se detém nos caminhos dos pecadores. Ou seja, passa por eles, não se detém, nem se assenta, nem se acomoda, se refestela, acomodado na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esses são os bem-aventurados. Aqueles que é tentado, mas não passa por esse caminho que os pecadores contumazes passam, os que fogem do caminho daquela porta larga que Jesus nos falou. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. Então, ele sabe, né? A pessoa, o bem-aventurado desse salmo, é aquele que, pela fé, logo se descobre alguém que busca o caminho certo. Não é o ímpio, é aquele que vai ou pela lógica ou pela lei de Deus, que é perfeita.
ele sabe que essa lei é perfeita, porque ele raciocina. Então ele sabe, esses não choram eternamente. Tudo passa, como dizia Maria Santíssima, tudo passa. E como diz um salmo de que eu gosto muito, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Entendendo-se por noite uma vida, essa vida que nós desperdiçamos, querendo muita coisa ao mesmo tempo e não fazendo o essencial. Entende-se por noite uma vida em que, pelo bloqueio das nossas lembranças do passado, vivemos na escuridão de nós mesmos, de nosso difícil passado a ser regenerado. Esse é o choro abençoado. Esse é o choro dos que aguardam dias melhores, com esperança em Deus e esperança em si mesmos. Esse é o choro que Jesus, a quem Jesus dirigiu essa bem-aventurança. É o choro dos que aguardam, trabalhando como Jesus fez, agindo para que mantenha a sua própria alegria de viver, esperança em si, esperança nas leis de Deus. E por que nós choramos? Geralmente, nós choramos por um entendimento distorcido do que seja a felicidade real, pelas impossibilidades, muitas vezes, de satisfazer os nossos desejos de espíritos infantis, que todos nós somos, né? Crianças que choram porque não ganharam um brinquedo e ganham um brinquedo imediatamente. Ela, no seu desenvolvimento natural, né, da curiosidade, é uma forma de desenvolver o espírito infantil, ela quebra logo aquele brinquedo. Nós temos sido assim, até com os conhecimentos que adquirimos. Então, a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material, do meio em que ele se encontra. Quem nos diz isso é Allan Kardec. A felicidade está em nós mesmos, nas qualidades que nós podemos desenvolver e alimentar depois, para não haver retrocesso. Assisti um dia a uma matéria na televisão, uma pesquisa anotada por um jornal desse, em função de uma mega-sena que estava acumulada há muito tempo, e que essa reportagem dava conta de que o dinheiro que os brasileiros achavam que eles precisavam para viver uma vida digna era de 24 mil reais por mês. Era esse o salário que os brasileiros, em sua maioria, foi o salário que mais teve votação, 24 mil por mês. Era um salário ideal. Na mesma reportagem, nós encontramos um vendedor de sanduíche na praia, muito alegre, inventando os refrões para vender melhor e tal, muito feliz, que se dizia muito feliz com o que ele ganha. E ele expressava isso no olhar, todo contente, gritando lá os bordões da venda dos seus sanduíches. Então, a gente não pode saber com quanto dinheiro a gente seria feliz. Agora está anunciando aí, não sei se numa outra reportagem da TV, as pessoas que largaram
o dinheiro para serem felizes na simplicidade, estão maravilhadas com a alegria, a soltura das crianças no campo, a felicidade que elas encontraram no pouco. É uma época muito diferente a que nós estamos vivendo. As pessoas estão experienciando muitas coisas, muitas formas de vida e estão querendo ser felizes, né? Kardec nos fala nos tormentos voluntários, nas causas atuais e nas causas anteriores das nossas aflições. As causas dos tormentos voluntários, em geral, são por inveja, você quer sempre o que o outro tem, por ciúme, por ira, por criação de fantasiosas necessidades. Nessa pandemia que estamos vivendo, estamos entrando em contato com tudo aquilo, fazendo um passeio socrático, tudo aquilo que a gente não tem necessidade de ter para ser feliz. Eu estou vivendo essa realidade. Ou seja, se o comércio tivesse aberto, eu talvez teria gasto muito mais dinheiro do que eu estou gastando por mês nesse momento. Então, nessa hora, nós estamos vendo que muitas coisas nós sofremos por nós mesmos, por nossa própria culpa. Inveja, ciúme, criação de necessidades que absolutamente não são necessidades, são supérfluos, os desastres de nosso próprio caráter, a nossa imprevidência, a nossa indisciplina, intemperança, o nosso mal proceder com o outro, a nossa má educação. E a má educação que nós damos aos nossos filhos, habituando nossos filhos a terem tudo o que querem, que desejam, que almejam, não quer frustrar nosso filho. Então, os nossos tormentos voluntários são frutos nossos. E nós sofremos aqui na Terra muitas coisas que estão sendo criadas agora, né? Então, por essa descrição aqui do Evangelho, nós vamos ver que, em síntese, nós sofremos muito aqui na Terra, mas não é esse sofrimento a quem Jesus destinou essa bem-aventurança. É, sim, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, cheios do amor próprio, né? As posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos seus sentimentos morais. Então, as nossas posições aqui na Terra, elas são inversas à nossa elevação de sentimentos. É só observar, é o que nos diz Kardec. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. Não é uma inversão? O rei e o carpinteiro. Então, aqui na Terra, os nossos valores são completamente inversos aos valores do Evangelho. Nós vivemos na Terra tentações de toda espécie. Quando nós caímos na tentação, nós sofremos. Aí vem mais um sofrimento para se acumular os muitos que nós já trazemos de outras reencarnações. Mas elas acabam até quando a gente toma consciência de nossa queda, essas quedas acabam nos fortalecendo o caráter. Porque aí a gente já vai ter mais cuidado com o nosso ponto de luta, com o nosso ponto fraco,
com o nosso lado feio, como quiserem chamar. Então, a função do sofrimento é ser o grande impressor da lei divina em nossas consciências. Só o sofrimento imprime dentro de nossas consciências adormecidas a lei divina. Tem possibilidade, nessa hora, nessa impressão dolorosa em nossas consciências, dá-se essa possibilidade de acordarmos, como um choque. O sofrimento é sempre um choque que nos acorda para a realidade da vida. Observemos bem os tipos de aflição que nós vivemos, porque nós temos aflições que são voluntárias, como essas. Minha ira, minha inveja, porque eu queria ter o que fulano tem, eu não tenho, por que eu não tenho? Inveja da cultura, inveja até do progresso espiritual que outra pessoa faça. A pessoa pode ser humilde, pode ser pobre, pode ser sem nenhuma cultura, nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhum cargo, nada, não tem nada, mas é uma alma elevada. E aí nós temos inveja até disso. Nós temos inveja. Então, essas dores são imaginárias, elas não existem. Essa aflição que vem da supervalorização da nossa dor, isso é muito comum. A dor da gente é sempre maior que a de todo mundo. Basta ir no consultório médico e ver a disputa. Ah, você tem isso, isso, isso. É nada, minha filha. Pior sou eu, que tenho o rim, o coração. As pessoas disputam ter mais dor. Então, pessoas angustiadas e ansiosas criam doenças para si e para os seus também. Todo mundo que convive se envolve. Gostam muito de falar de dor. Já viu aquela pessoa que quando você pergunta como vai, logo você se arrepende de ter perguntado? Porque vem uma lista, vou bem não, minha filha. Ah, tenho tido dor aqui, dor ali. Essas pessoas, a gente tem até medo de perguntar como vai, porque elas gostam da dor, de falar da dor. E tem também as aflições por resgate. Estas são diferentes. Estas aflições, as pessoas sabem, né? O professor Humberto diz tem um pensamento muito bonito que diz: a ética da vida não cobra de quem não pode pagar. Tá aí a alegria da gente, nós espíritas, quando sofremos, porque nós sabemos que Deus não cobra os nossos débitos de ontem enquanto não pudermos pagar. Eu lembro que minha mãe, muito prática, dizia assim: nada, você não tem dinheiro na conta para pagar isso ainda não. Quando a gente se sentia vitimizada, ela cortava: você não tem dinheiro para pagar essa conta não. Ou seja, a gente até para sofrer tem que ter muito bem uma reserva de méritos, né? Então, as causas das aflições aqui, as causas anteriores das aflições, a gente vê pessoas que têm sofrimentos que são inevitáveis. Então, elas resgatam seus débitos com coragem. São as chamadas criaturas resilientes, resistentes aos impactos. Seus karmas, né? Existem os karmas acumulados, né? Existem os karmas maduros e os nascentes. Os maduros são aqueles que nós já temos condições de resgatar. Aquilo que
toda a gente conhece porque está na boca do povo, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Todo mundo sabe disso. Sabedoria popular é riquíssima. E os karmas nascentes, aqueles que nós estamos criando. É bom analisarmos sempre para ver se nós não estamos criando hoje novas dores. Porque as dores que a gente não pode, a que a gente não pode fugir, são as dores irreversíveis nesta vida. A perda de um ente amado, que a gente sofre tanto com essa dor, mas ela está no plano natural de Deus para nós. Os acidentes que nós não podemos impedir, né? Os reveses da fortuna, Kardec lista isso. Os reveses da fortuna, vem um plano aí econômico e de repente nos deixa sem nada. Então são esses reveses da fortuna que atingem a muitos na mesma hora. Os flagelos naturais, quem pode evitar a erupção de um vulcão ou uma tsunami que corre, que faz o mar correr atrás de nós? Então, as enfermidades também de nascença, inclusive as que impedem o exercício de nosso trabalho, para o nosso crescimento, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, são doenças necessárias à nossa cura, porque, na verdade, as doenças são a nossa cura. Visitando a obra de André Luiz, nós vemos muitas formas dessas dores. Por exemplo, a mulher que arrasta o homem à queda, à devassidão, cria para si terrível alienação mental além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino. Ação e reação. Isso está no livro Ação e Reação, capítulo 15. É a desordem que as nossas culpas, elas mesmas, fazem em nós. Quando, em consequência de hábitos desregrados, nós gastamos os nossos recursos vitais antes da hora, temos que voltar para refazer numa existência posterior de curto tempo, esse lapso que nós tivemos, né? E vamos viver por um espaço muito curto de vida, nessa existência que vamos escolher esse resgate, o que poderia ter sido preenchido antes. É o que nos diz Leon Denis em O Problema do Ser. Os espíritos de suicidas, está lá no livro Memórias de um Suicida, o delinquente completará o tempo que faltava para término da existência que cortou. Mesmo caso, veremos então homens deformados, mudos, surdos, débeis mentais, idiotas ou tardos de nascença. Eles não têm força vibratória para modelar o próprio corpo. Então, isso está na segunda parte, capítulo 1, de Memórias de um Suicida. O homem que se acompliciou com o aborto, o resultado aparece em existência imediata na forma de moléstia dos testículos por perturbação das funções endócrinas, distúrbios mentais com evidente obsessão por parte das vítimas que não conseguiram perdoar. Está ali em Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 12. Então, são consequências de nossas vidas adoecidas no mal. E o método que Jesus tem para evitar mais karma difícil para nós.
Primeiro, valorizar bem a vida, a sua e a de seus semelhantes. Nesta hora, muita gente anda desvalorizando a vida sua e de seus semelhantes, saindo sem máscaras, fazendo aglomeração. Isso é crime perante a lei de Deus, porque ela está botando em risco a vida de outros. Depois não reclama. Esses não são, quando chorarem mais tarde, esse choro não é o choro que Jesus contempla com a bem-aventurança. Porque sabem que não pode, a lei está aí. Silenciar e servir é outro modo que a gente tem de vencer esse nosso atavismo. Se alguém quiser te levar a juízo para tirar-te a túnica, ofereça-lhe também a capa. Não contender, evitar conflitos. Me avisa da hora. Já cumpriu? Meu Deus. Então, Emmanuel nos ensina que o trabalho, ação transforma o ambiente. O trabalho serviço transforma o homem. Podemos servir no nosso trabalho cotidiano, na nossa vida profissional. E o outro item que a gente pode se aproximar de Jesus é perdoar infinitamente, né? Então, nós temos, né, a agressão que a gente faz, a agressão física, a agressão emocional, que nós falamos agora, né? E que está lá na obra de André Luiz, quem quiser ler, no livro No Mundo Maior, uma lesão afetiva, né? Num texto intitulado Psicose Afetiva, que quase leva uma jovem ao suicídio, né? Tem o abalo da saúde física, por opção nossa, tem as emocionais, né? E temos as espirituais. Não alimentamos nosso espírito com boas leituras, boas conversas, oração, meditação. Então, quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Missionários da Luz, capítulo 4. Então, não existem almas carentes, como diz o professor Humberto. Existem almas cativas dos próprios erros. Seremos consciências libertas quando deixarmos de ser aflitos por nossos deslizes, não é? E evitarmos os conflitos e nos adaptando à vontade de Deus. Quando nós nos alienamos da lei de Deus, nós nos alienamos de tudo. Nos alienamos das forças cósmicas, nos alienamos da ordem natural da natureza e distribuímos e destruímos a natureza e, por fim, nos alienamos de nós mesmos. E por isso nós vivemos turbulentos sempre. É exatamente o que ocorre na Terra agora. Estamos imersos numa zona de conflito, para que essa zona agora nos aponte uma nova forma de comportamento, desenvolvendo agora nossa meditação, nosso raciocínio, nossa inteligência emocional, nossa capacidade de decisão. Nossas dores são fruto de nossa indisciplina. E o Espiritismo veio como o consolador. Maior a dor, maior o consolo, porque ele é disciplinador de nossas consciências, pelos esclarecimentos que ele nos traz. Então, o vinde a mim, todos vós que sofreis, todos aqueles que se abeiram da doutrina espírita também compreendem que há razões para suas dores e assim ele já se alivia. Buscar viver todos os dias o aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas.
Mansidão é a virtude que Jesus se atribuiu. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e nos aconselhou: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aí as grandes virtudes, mansidão e humildade, para renunciar a si mesmo, coragem para colocar a cruz no ombro, tomar a cruz, siga-me, o esforço de fidelidade a Jesus. Esses conhecem rapidamente a paz e a felicidade. E o nosso consolo é saber que nós já estamos aptos para o pagamento de nossos débitos. Temos já um saldo da misericórdia divina a nosso favor e agora o nosso consolo, né? Não é um consolo de mãozinha na cabeça, é de luta, é a certeza de que temos um Pai que nos quer de volta à sua casa e por isso nos ensina, nos corrige. Consolação é a consciência pacificada no bem. E são os métodos que Jesus nos deixou no Sermão da Montanha, um novo método de saber, um conhecimento com compromisso com a lei de Deus, do faça aos outros como queres que te faça. Conhecimentos geram ideias e novas ideias surgem para o nosso estar no mundo. É um novo modo de agir. Ideias geram atitudes. Então, agir bem, agir no bem, agir para o bem, agir com respeito pelas dificuldades e limitações do outro, e o novo modo de viver, sabendo-nos espíritos eternos, passando momentaneamente pela terra. Assim nós andaremos seguros, tranquilos, pacificados, e por isso seremos bem-aventurados, como Jesus nos prometeu, mesmo que em prantos nós seguiremos. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Vençamos essa noite da humanidade, porque o dia não demora a clarear. Que a paz de Jesus nos alcance. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, nós te louvamos, Deus Pai, por todos os esforços de enviar até nós aqueles que te compreendem e te obedecem e por isso sabem e fazem, a fim de que aprendamos com eles a seguir-te, a aceitar-te e, sobretudo, Senhor, a exaltar-te a grandeza sempre, a louvar-te, Pai generoso, por toda a nossa vida, em todas as situações que enfrentarmos. Sê conosco, Senhor, e que sejamos brevemente mais um grupo de filhos teus bem-aventurados, porque choramos com a consciência de que muito em breve estaremos com sorrisos de felicidade por voltarmos ao teu regaço amigo e acolhedor de Pai. Que assim seja.